Senhor presidente, não vou saudar os deputados, porque só nós dois aqui hoje, senhor presidente, mas saudar os funcionários, assessores, aos policiais militares aqui presentes, a Cabo Dickman e ao Júlio, ao soldado Cabo Júlio César, em nome de quem saúdo a nossa assistência policial militar. Senhor presidente, quero em primeiro lugar aqui saudar as cidades aniversariantes. São 3 cidades que aniversariam na cidade de hoje. É a cidade de Anhembi, a cidade de Iacanga e a cidade de Jales. Portanto, a todos os amigos e amigas de Anhembi, Iacanga e Jales, nosso grande abraço, continuem contando conosco aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, senhor presidente, dia 15 de abril, na data da história mundial, são 2 fatos que eu sempre faço questão de comentar diariamente. Um dos fatos marcantes é o naufrágio do Titanic, aí embaixo, isso, naufrágio do Titanic, que aconteceu em 1912, portanto, hoje se completam 107 anos dessa desgraça, onde morreram mais de 1.500 pessoas. Uma desgraça que, infelizmente, não serviu para alertar as autoridades em questões de segurança. E mais acima também, hoje se comemora a libertação do campo de Bergen-Belsen, que foi libertado na Alemanha pelas tropas aliadas em 1945, dia 15 de abril de 1945, praticamente quase ao final da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que todo tipo de extremismo é condenável. Nazismo, fascismo, comunismo, todos os socialismo, todos os ismos que o senhor lembrar que são totalitários, são condenáveis e não devem ser levados em consideração por quem realmente ama a democracia. Infelizmente, nesse final de semana, nós tivemos 2 mortes de policiais militares de São Paulo a lamentar. A primeira ocorrência que eu quero trazer ao conhecimento dos senhores aqui é a morte de um soldado da Polícia Militar, é o soldado Rafael Brusadin Rezende, de 34 anos. O soldado Rafael Brusadin Rezende estava de folga indo para casa na noite do dia 23 de janeiro, logo no começo do ano, quando ele foi atacado por 2 indivíduos de motocicleta. Ele reagiu ao roubo, baleou os 2 indivíduos, mas foi baleado no peito. Um dos indivíduos fugiu baleado e o outro caiu no chão. E o soldado Rafael Brusadin, também ferido, se sentou na calçada ao lado do indivíduo baleado. Como ele estava baleado no peito, devia estar meio fora de si, ele não percebeu que aquele criminoso se levantou, pegou a arma que estava no chão e acabou baleando o soldado Rafael Brusadin Rezende na cabeça, na nuca. E ele ficou o tempo todo internado e, infelizmente, ontem ele veio a falecer. O soldado Rafael Brusadin Rezende tinha 34 anos e estava há um certo tempo na PM. Os 2 criminosos que balearam, é um vagabundo de 18 anos e o outro de 16, de menor. Agora eu pergunto aos senhores, quem viu essa imagem lembra muito bem, quando ele baleia o indivíduo cai ao solo. Se ele tivesse dado outro tiro no bandido, teria sido recriminado, assassino, matou o bandido que já estava baleado. Olha o que aconteceu. Ele, infelizmente, deu um vacilo e não pegou a arma do bandido que estava no chão e acabou sendo baleado na nuca por esse vagabundo safado. Eu não sei se é o de 18 ou 16, mas para mim os 2 não valem nada, tinha que sentar no colo do capeta esses 2 bandidos. E, infelizmente, quem faleceu foi esse menino de 34 anos, soldado Rafael Brusadin Rezende. Infelizmente, também na sexta-feira à tarde, houve um grande incêndio na cidade de Araçatuba e faleceu um sargento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o sargento Júlio César Delfino. Ele estava junto com a guarnição combatendo o incêndio. Quando houve um desmoronamento, ele acabou ficando preso no local e acabou falecendo no combate a esse incêndio. Ele tinha 35 anos de idade, 8 desses anos dedicados ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, casado, uma filha de 2 anos e outra filha de 6 anos. Está aí o sargento do Corpo de Bombeiros, Júlio César Delfino, que infelizmente faleceu nesse combate a incêndio na cidade de Araçatuba. Além dele, foi ferido nessa ação o primeiro-tenente Alex Silva de Abreu, um jovem de 32 anos, a idade do meu filho, que também acabou ficando soterrado, ficou preso dentro do incêndio, teve praticamente 30% do corpo queimado. Ele está internado em estado estável, mas uma situação que exige muito cuidados.
ele teve queimaduras nas pernas, no tórax e nos braços, e a situação dele inspira cuidado. Então nós estamos aqui rogando a Deus para que ele esteja logo recuperado com sua família, e também pedimos a Deus pela família do sargento Delfino, que infelizmente faleceu, mais um herói da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que deixa a vida combatendo pela segurança dos cidadãos do estado de São Paulo. Lembrando que eu sempre falo aqui, nós temos a PEC 09, que fala da emancipação do Corpo de Bombeiros Militar. Em São Paulo é um dos poucos, talvez o único lugar no mundo onde o Corpo de Bombeiro é subordinado à Polícia Militar. Isso não pode acontecer. Há 70 anos o Corpo de Bombeiros vem tentando sua emancipação, e eu tenho aqui a PEC 09 pedindo essa emancipação, conto com o apoio dos senhores deputados. Senhor presidente, me conceda mais um minuto só para fechar um assunto. Eu estava olhando hoje, acompanhando o noticiário do meio-dia, e trouxe aqui no jornal também essa notícia aqui: briga entre torcedores deixa 14 feridos na Grande São Paulo. O que eu quero dizer aos senhores? Ontem houve o jogo entre o Corinthians e a Seleção Nacional do São Paulo ontem. Próximo domingo eu tenho certeza que o São Paulo sairá campeão. Mas ontem, durante esse jogo, aqui na cidade, preste bem atenção nisso, cidade de Ferraz de Vasconcelos, as torcidas se encontraram, houve confronto entre torcidas, 14 pessoas saíram feridas. Dessas 14 pessoas, 6 das vítimas foram baleadas. Olha só o naipe das torcidas de futebol. 6 baleados, 2 esfaqueados e o restante feridas com porrete e barras de ferro. Eu vou repetir, 14 pessoas feridas no confronto entre torcedores do São Paulo e do Corinthians. 6 baleados, 2 esfaqueados e o restante ferido com porretes e barras de ferro. 5 torcedores foram presos e levados para o distrito. Dos baleados, 2 ainda permaneciam internados. Durante a confusão, veículos que estavam estacionados nas ruas próximas tiveram os vidros quebrados e lataria amassada, ou seja, cena de guerra. Gente ferida a tiro, a facada, veículos quebrados, pessoas machucadas com porretes e barras de ferros, 5 presos. Sabe o que aconteceu com esses 5 presos, senhores deputados? Nada. Eles foram colocados em liberdade, porque o delegado não tinha como autuar os indivíduos. Essa é a lei do Brasil. Nós temos um confronto na rua, 6 pessoas baleadas, 14 feridos, veículos totalmente destruídos, e o que é feito? Nada. Enquanto nós tivermos esse tipo de lei aqui no Brasil, nós continuaremos com essa desordem social, com crime em alta todo dia. Por quê? Porque o Brasil não tem uma lei séria que coloque bandidos na cadeia. A lei do Brasil, ela favorece o crime e atua contra a polícia. A grande realidade é essa. Muito obrigado, senhor presidente.